Olá, professor e turma. Eu sou o Willames e junto com meus colegas Elevi, João e Nicolas, vamos falar sobre a resistência a mudanças na engenharia de requisitos. Esse é um tema muito importante porque mudanças acontecem o tempo todo durante o desenvolvimento de um software. Mesmo quando necessárias, essas mudanças muitas vezes enfrentam dificuldades para ser aceitas tanto pela equipe ou pela própria organização. Bom, para entendermos melhor as dificuldades nesse processo, é importante entender o que são requisitos de software. Vamos dar um exemplo. Em um sistema de loja online, um requisito pode ser permitir que o usuário adicione produtos ao carrinho. E outro exemplo seria que o sistema carregue as páginas rapidamente. Ou seja, os requisitos são tudo aquilo que o sistema precisa fazer. Isso inclui as funcionalidades, que são as ações do sistema, e também algumas restrições, como o desempenho e a segurança. E eles são importantes porque servem como base para todo o desenvolvimento. Agora, a resistência a mudanças acontece quando surge necessidade de alterar esses requisitos, mas existe dificuldade, ou até mesmo rejeição em aceitar essas mudanças. E isso aí pode vir da equipe, do cliente ou da própria organização. E esse tipo de situação é muito comum durante o desenvolvimento de software, principalmente quando o projeto já está em andamento. Sou o aluno Levi Paixão da Silva e, para iniciar, quero destacar que quase metade dos projetos fracassam por ineficiência na engenharia de requisitos. E isso pode ser causado por mudanças nos requisitos do projeto ou por resistência a essas mudanças. Logo, o que pode gerar essas mudanças? Primeiro, novas necessidades de negócio, que são causadas por uma mudança de mercado ou por atualizações de tecnologia, ou por fatores externos que fogem ao controle das partes interessadas ou da equipe de desenvolvimento do projeto. E também erros na definição dos requisitos, como, por exemplo, requisitos incompletos, inconsistências ou falta de requisitos não funcionais. E quais são as consequências dessas mudanças nos requisitos do projeto? Aumento do custo e aumento do prazo de conclusão do projeto, com o tempo necessário para adaptação ao novo projeto ou às mudanças do projeto. Olá, meu nome é João Batista e eu vou exemplificar tais situações apontando suas consequências. Um exemplo de uma situação onde surgem mudanças e, consequentemente, conflitos é uma onde o cliente, engajado e animado com o que o projeto pode vir a se tornar, encaminha para a equipe de desenvolvimento que requer um sistema que seja rápido e barato. A equipe, por outro lado, percebe que tal demanda é inatingível, uma vez que as requisições do cliente sugerem um cenário de alto tempo de execução e custo. Outro exemplo, mais técnico, pode ocorrer em um caso onde o stakeholder, pensando em funcionalidades futuras, propõe mudanças que são relativas à estrutura e ao funcionamento base do sistema, gerando um impasse entre as implementações iniciais e futuras. Em ambos os casos, é imprescindível que uma reunião seja marcada para discutir tais contradições e, possivelmente, convencer os stakeholders a reconsiderar suas exigências. Os impactos de negligenciar uma interferência imediata diante de tais cenários podem ser diversos e podem prejudicar não somente o avanço do projeto, mas também as relações entre a equipe e os stakeholders. Alguns destes são: baixa qualidade de software. Se o sistema acumular diversas soluções instantâneas e gambiarras com o intuito de agradar os clientes e evitar uma reavaliação de seus conceitos, pode gerar um resultado confuso e problemático. Outros problemas, porém, podem surgir da frequência com que esses conflitos aparecem, sendo que, inicialmente, aumento de gastos e extensão do prazo podem tardar o andamento do desenvolvimento, e, futuramente, se a situação continuar, a relação cliente-equipe pode ser danificada permanentemente, e isso pode ser ainda mais frustrante no longo prazo do que um péssimo resultado. Olá, meu nome é Nicolas e eu estou aqui para apresentar uma breve conclusão acerca do problema apresentado. Para isso, precisamos pensar: o que deve ser feito? Para que seja possível contornar a resistência à mudança por parte do cliente, primeiramente devemos identificar o que está causando esse comportamento. Em grande parte dos casos, os agentes causadores são comuns, tais como a falta de explicações, que ocorre quando o usuário em potencial não entende os motivos da mudança, ou como o medo do desconhecido, já que mudanças são frequentemente interpretadas como uma retirada da zona de conforto.
Após a descoberta dessas causas, devemos pensar em estratégias para reverter essa resistência. Desse modo, para cada caso em específico, existem diferentes soluções e ações aplicáveis. Por exemplo, se as partes interessadas apresentam uma resistência do tipo informacional, é necessário aumentar a comunicação para que todas as dúvidas sejam sanadas. Após traçar um plano efetivo, cabe ao engenheiro de requisitos convencer o cliente usando os melhores recursos disponíveis, com ênfase na desmistificação das causas apresentadas pelo contratante. Conclusão. Nos foi mostrado que a comunicação é de suma importância, pois uma mudança explicada de forma plausível tende a taxas de implementação muito maiores. Além disso, devemos sempre buscar a melhor metodologia para o convencimento das partes interessadas. Saber a abordagem correta a ser usada em cada caso é uma habilidade importante de um engenheiro de requisitos. Para concluir, é muito importante compreender que mudanças nem sempre são ruins. Flexibilidade é sinônimo de evolução e modernização de processos, o que a longo prazo nos traz muitos benefícios, como automações de processos internos, redução de custos, aumento da satisfação do cliente e lucro a longo prazo. Muito obrigado por dedicar seu tempo a essa breve apresentação. Espero que tenha gostado. No caso de dúvidas, contate-nos via e-mail.